Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo isso porque eu não sei que hora que você está assistindo a aula, né? Mas tudo bem, então vamos lá. Minha imagem tá um pouquinho escura porque aqui já tá entardecendo, tá? Então. Mas enfim, ignora a imagem, foca no slide, foca no áudio, tá tudo perfeito. Então vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre essa questão de texto, sobre o texto dissertativo, e agora a gente vai começar a entrar efetivamente no que você está procurando aqui, que é a dissertação argumentativa, que é o tipo de texto que o Enem, que é o que majoritariamente os alunos hoje que estão concluindo o ensino médio e querem entrar na faculdade buscam, e também outros tipos de vestibulares, até concursos utilizam esse tipo de padrão. Então, vamos lá. O que é uma dissertação argumentativa, né? Um texto dissertativo argumentativo. Como eu falei, é um tipo de texto muito presente em concursos e vestibulares. Por exemplo, como primeiro parâmetro, a gente tem o Enem. A gente tem, por exemplo, vestibulares. Tem o vestibular da UNEB, que é uma faculdade muito conhecida aqui na região da Bahia. E a gente tem, por exemplo, o vestibular, por exemplo, o vestibular do Banco do Brasil, que ocorreu recentemente, que utilizou o vestibular, o concurso do Banco do Brasil, ocorreu recentemente, que utilizou esse modelo de dissertação argumentativa. Tá, Flávia, mas por que tanta gente usa esse tipo de texto? Por quê? Além de avaliar a linguagem do aluno, além de avaliar a sua capacidade de linguagem, como assim, Flávia? Vai avaliar basicamente a sua escrita. Se você escreve de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta, que a língua portuguesa exige. Se você escreve de acordo, digamos, da forma correta, se você consegue adequar essa parte de acentuação, essa parte de locuções, sabe assim, toda essa parte sintática, se você consegue elaborar bem isso. Também consegue observar se você organiza suas ideias. Se você não escreve lá, tipo, Flávia, eu escrevi tudo certinho, não errei um acento, mas você escreveu um monte de palavras soltas. Você não organizou suas ideias. Você leu o tema e você não entendeu direito o que o tema estava falando e você começou a soltar um monte de coisa lá que não tem sentido. E também é possível saber se você tem senso crítico e habilidade de argumentação. O que seria isso, Flávia? Por exemplo, você pega um tema sobre a persistência da violência contra a mulher. A gente teve esse tema no Enem. E qual que é a sua observação sobre isso? Tipo, qual que é o seu posicionamento? O que você compreende sobre esse tema? E o que você pode abordar? O que você vê de correto? O que você vê de errado? Digamos que de correto não tem nada aí, né? Mas, enfim, a gente tem que mostrar os dois pontos. E, por exemplo, como é que você consegue argumentar mostrando para o seu corretor, para o seu leitor, que seu argumento é válido? Como é que eu posso chegar para ele e falar, tipo, essa persistência ela ocorre e ela ocorre por conta de uma fragilidade de uma lei? E como é que eu vou conseguir elaborar em cima desse tópico e mostrar para o meu corretor que sim, que essa lei frágil, ela é um motivo desse problema acontecer, que ela é uma causadora, sabe? Então, esse texto, ele consegue observar tudo isso. Por isso que ele é um texto amplamente utilizado em vestibulares, em provas, em concursos. O gênero dissertativo, ele tem como objetivo expor acontecimentos e debater tema. Então, assim, você vai expor os fatos sobre aquele problema, sobre aquela situação, e você vai debater em cima disso. Sobre o que você acredita, sobre qual é o seu posicionamento, seu ponto de vista. Então, aqui, quando você pega um tema ali, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Aí você fica tipo, what? O que eu tenho que fazer? E assim, eu falo por experiência própria, foi um dos temas mais. Porque, assim, não é nem que o tema é complicado, porque a gente vivencia isso de manipulação. Essa parte de Instagram, de YouTube, de Spotify, para quem utiliza, toda essa parte, assim, de redes sociais, essa parte de anúncios, elas são muito observadas. É tanto que até hoje eu não esqueço. O primeiro texto, o texto base, né, ele falava sobre o Spotify, que foi o texto que me deu um boom, assim, porque o comando era muito complicado. E assim, o que esse comando pedia? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar sobre isso? Então, quando você pega um comando desse, você tem que expor sobre esses fatos. Expor sobre essa questão de como esse usuário é manipulado. Como é que a internet consegue fazer isso? Como é que o controle de dados interfere nisso? Por que isso acontece? Por que é algo tão recorrente? Algo assim, vivenciado na nossa sociedade. Então, tudo isso você vai estar abordando nesse texto. Então, vamos lá. Estrutura. O texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura base e que provavelmente a variação vai ser apenas na conclusão, dependendo da sua banca. Flávia, o que é uma banca?
A banca são as pessoas que elaboram a prova e as pessoas que corrigem. Então, por exemplo, quando eu faço uma prova do Enem, quando eu faço minha redação no Enem, as pessoas esperam que eu faça um texto dissertativo, argumentativo, seguindo um tipo de linha de conclusão, que a gente vai falar mais na frente. Mas estou deixando claro para você. Então, assim, isso vai variar de acordo com a banca. Tipo assim, a pessoa elabora uma prova e ela quer que você siga tal padrão. E você vai ter que seguir, porque se você não seguir, você vai tomar um zero. Por exemplo, eu chego para você e eu falo, olha, eu quero a parede da minha casa pintada de amarelo. Você tem que pintar ela de amarelo, porque não é isso. Se você chegar e pintar ela de azul, de vermelho, de lilás, eu não pedi isso. Não era isso que eu esperava que você fizesse. Entendeu? Então, segue essa linha de raciocínio. Mas vamos lá, que quando eu chegar na conclusão, você vai conseguir entender bem. Então, vamos lá. 3 partes. Primeira parte, number 1. Introdução. É a parte do texto que você vai apresentar o tema a ser discutido. Então, assim, como já fala, é a parte inicial. Você vai começar a apresentar sobre o tema, você vai iniciar a sua ideia, você não vai fazer... Pensa, de um jeito muito claro. A introdução, ela é o trailer do filme. Tipo, quando você pega um trailer de um filme, você olha, o trailer não conta a história toda. O trailer não conta porque tal personagem morreu, tal personagem viveu, tal personagem é um vilão. Não conta isso. Você vai ter que assistir o filme para você entender tudo isso, mas você sabe que vão ter essas coisas no filme. Você espera encontrar isso. Então a introdução é isso. Você vai abordar sobre o seu corretor. Ó, corretor, eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar sobre a persistência da violência contra a mulher. E eu vou falar, tipo, eu vou falar sobre essa persistência e eu vou falar que ela ocorre porque a sociedade ainda tem um pensamento machista e porque a lei é frágil. Mas eu não vou explicar como é que eu penso, como é que eu tenho esse conceito de pensamento machista. Eu não vou explicar como é que a lei é frágil, como é que a parte jurídica interfere nisso. Você vai ter que ler o resto da redação para você entender. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Você fica situado que eu vou falar sobre isso. Mas você vai ter que ler. Você vai ter que chegar lá no meu desenvolvimento para você poder entender isso, tá bom? Então, a introdução, ela é isso. Você vai expor a ideia base. É tanto que a introdução, ela tem... E a gente fala assim, quando a gente fala no máximo, é no máximo de você estourar o que a gente pode para você. Que é fazer ela de 6 linhas, 7 linhas. Normalmente, uma introdução boa, eu ia falar conclusão, mas é que a conclusão ela também segue essa base de poucas linhas. A introdução boa, ela vai seguir uma base de 5 linhas. 5 linhas é uma quantidade excelente. Porque lembra, você vai precisar desenvolver todo um projeto de mostrar o seu argumento, de falar para o seu corretor porque ele é válido, de expor conceito. Então, assim, você vai precisar de linha para isso. Então, não tem por que gastar linha com a sua introdução se você pode fazer o que a introdução pede em pouquíssimas linhas. Em 5 linhas está perfeito, maravilhoso, lindo de tudo, bom demais. Então, assim, nessa margem de 4 a 6 linhas é uma quantidade boa. Por favor, não extrapole. Ah, Flávia, mas eu quero fazer a introdução. Vou fazer com 10 linhas. A introdução não precisa de 10 linhas, tá? Vocês vão aprender isso no decorrer do tempo, e principalmente quando você treinar a redação, que um bom texto, ele não é um texto lotado de coisa. Ele é um texto bem elaborado e bem argumentado. Mas, vamos lá. Então, é ideal que não se escreva muito, porque o objetivo é só fazer uma abertura do texto. Então, por exemplo, vou fazer uma introdução, e aí eu vou colocar lá, por exemplo, a música Rosas, não sei se vocês já ouviram, de Atitude Feminina, que fala sobre essa questão de agressão. Que a música fala, né? Hoje meu amor veio me visitar, de um cara que foi levar rosas para a esposa que ele tinha matado por agressão. E tem um trecho assim que é muito forte, que ele fala assim que ela contando, né, que hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais, infelizmente descansa em paz. Textos de agressão feminina, de feminicídio, de qualquer coisa, eu gostava muito dessa música. Então eu coloco lá, tipo, eu posso colocar esse trechinho, né? Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais, infelizmente eu descanso em paz. Ponto. Esse trecho faz parte da canção Rosas, da banda Atitude Feminina, na qual relata a história de uma mulher que veio a falecer por conta das agressões do seu companheiro. Ponto. Nesse sentido, é possível observar que várias mulheres vivenciam essa realidade, uma vez que a persistência da violência contra a mulher é algo que ocorre no âmbito brasileiro. Nesse sentido, é possível observar que essa situação ela ocorre por conta da precariedade da lei voltada aos direitos das mulheres, digamos assim, a defender o estupro feminino, aliada com o pensamento machista que está enraizado na sociedade. Sabe, se fosse para escrever isso, daria 5 linhas, principalmente porque minha letra é pequena.
sabe? Então, assim, eu consegui colocar tudo que precisava. E não precisei fazer o 50 linhas, até porque a gente também não tem 50 linhas. Mas vocês entendem, né? Tipo, eu não precisei colocar esse monte de informação. Então, vamos lá. Desenvolvimento. Ali sim. Aí você vai gastar as linhas que você tem no seu desenvolvimento. Você vai deixar algumas para conclusão. Mas provavelmente você tem 30 linhas. Você gasta 5 com a introdução, você gasta 7 com a conclusão. Foram 12. Aí, menos 30, você vai ter 18. Você vai gastar 18 linhas com seus desenvolvimentos. Dividindo por 2, você vai gastar 9 para cada um. Jogando assim, digamos que você passa as 30. Então, tá ótimo. Então, é a parte que você vai enriquecer, você vai argumentar. Você vai chegar e falar pro seu corretor, corretor, eu acho que a violência contra a mulher lá ainda acontece porque a lei ela é frágil. Porque a gente tem uma lei voltada a defender o direito da mulher, mas assim, a gente não tem uma segurança em cima dessa lei. É tanto que diversos agressores, eles são libertos, eles cometem o delito, chegam até a essa questão da mortalidade e em pouco tempo eles estão soltos nas ruas, eles são libertos ou nem são presos, sabe assim? Porque o que a gente sabe de casos de homens que agredem suas esposas, que suas namoradas, enfim, e que a mulher ela chega a fazer a denúncia, mas essa denúncia ela não é efetivada. E isso acaba levando para uma situação pior ainda. Isso é muito recorrente. E assim, meu corretor vai olhar e falar para mim, poxa, ele pode não concordar. Problema dele. Mas ele vai olhar para mim e falar, realmente, isso é verdade. Porque olha o tanto de mulher que está sendo agredida e o tanto de denúncia que se tem e essa situação ela não muda. As mulheres continuam com isso, entendeu? Então é isso que você vai trazer para o desenvolvimento. E aí você vai usar tópico frasal, você vai utilizar estratégia argumentativa, que é como se fosse uma prova. Tipo, pensa, quando você está fazendo uma redação, você é um advogado. Você está ali para defender a sua ideia. E aí, sim, você não pode chegar lá e falar, juiz, meu cliente aqui, ele tá falando a verdade, tá? Ele não fez isso, não. Ele é inocente. Aí às vezes eu falo assim, e que prova que você tem para isso? Aí você vem com uma filmagem, você vem com uma testemunha, você vem com uma sessão de fotos, com qualquer coisa. Então, a estratégia argumentativa, ela é isso. Ela é o conceito que você vai usar para afirmar aquilo que você está falando. Mas a gente vai mais pra frente também, só dando uns spoilerzinhos para você. E conclusão. A conclusão é a parte final. Por exemplo, a introdução é o primeiro parágrafo, o desenvolvimento normalmente é o segundo e o terceiro, tá? Se pede que façam apenas 2. E a conclusão vai ser o seu quarto. E ela vai fechar o seu texto com chave de ouro. Vai ser a parte em que você vai fazer o desfecho. Depende, agora entra aquela parte, depende da banca, tá? Então, por exemplo, tem bancas que vão pedir, vão chegar para você e vão falar, olha só, eu quero que você faça uma conclusão com uma proposta de intervenção. O Enem segue isso. O Enem, ele olha para você e fala, você me deu um problema? Legal, me dá a solução agora? Quero que você me explique como é que eu posso mudar isso. Enquanto que tem outros vestibulares que não seguem essa linha. A UNEB mesmo, ele não segue essa linha. Você fala horrores, aí ele chega para você e fala, ei, me faz um resumo aí do que você fez. Assim, só me dá um resuminho, só para me lembrar do que você falou lá no início, que eu já esqueci já. Então, assim, é mais ou menos isso. Ou você vai trazer uma proposta de intervenção, falar, tipo assim, para que isso ocorra, a gente vai ter que ter investimento na parte de lei, para a contratação de profissionais, aumentar o julgamento, blá, blá. Ou então você vai lá só fazer um resuminho e tá perfeito. Especificidades da dissertação argumentativa no Enem nos vestibulares. Isso aqui é porque a gente tem que seguir um padrão muito, principalmente pro Enem, porque isso pode simplesmente fazer você tomar um 0 bem no meio da cara, tá? Se você não seguir alguma dessas coisas. Primeiro ponto, o texto ele deve conter no mínimo 7 linhas, e assim, eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer um texto de 8 linhas contendo tudo isso. Mas a gente não tá aqui para julgar, né? Porque normalmente você vê, tipo, os textos de redação do Enem com 25 linhas para frente. E eu ainda acho 25 pouco, eu sempre usei as 30. Mas enfim. E no máximo 30 linhas. Flávia, meu texto deu 32. Você não vai achar 32 linhas lá, não. Vai ter só 30. Flávia, eu escrevo embaixo. Não tem problema, não. Eu crio a minha linha. Tipo, ela faz a linha dela. Você não vai ter essa linha levada em consideração. A prova, ela tem um quadradinho bonitinho, onde as linhas ficam dentro. O que tá ali dentro, ele é levado em consideração. O que você escreve fora, tá fora, como já diz o próprio nome. Então, assim, não vai ser escaneado, seu corretor ele não vai tomar em consideração, é tanto que a gente fala para tomar cuidado com a margem. Porque, às vezes, se você escreve uma palavra e ela passa da margem, ela sai daquele quadrado, o seu corretor, ele tem o total direito de desconsiderar aquilo.
Muitos não desconsideram porque eles são gente fina. Mas ele tem todo o direito de ignorar aquela palavra ali e pode fazer com que seu texto perca um pouco do sentido nesse período, tá? Então, cuidado. Não pode ter presença de imagem, de símbolo, de desenho. Ah, Flávia, eu terminei a minha prova, 6 horas. Estou esperando para eu poder levar meu caderno. Então, eu vou fazer um solzinho aqui na minha redação do Enem para deixar o meu corretor feliz. E, tipo, enfim, não pode. Você não pode desenhar símbolo, você não pode desenhar um sol, uma nuvem, uma estrela, uma casa. Não pode. Lembra, é a parte escrita da prova, não a parte desenhada. Então, você não vai desenhar nela. E é tanto que a gente fala, tipo, toma cuidado quando você for fazer. Nossa, Flávia, errei. Nossa, tem uma palavra errada. Vou fazer um quadrado dentro dela e vou pintar ele todinho para que meu corretor não veja a palavra. Faz isso não. Porque é um quadrado, tá? É um símbolo. É uma imagem. Então toma cuidado. O que você vai fazer? Flávia, errei. Você passa um risco, sabe o que é um risco? Ah, Flávia, mas o corretor vai continuar vendo a minha palavra errada, mas ele vai desconsiderar. O corretor, ele é ensinado que a palavra que tem um traço em cima, em toda ela foi uma palavra que não deve ser lida. E aí você pode escrever em cima da própria palavra, você pode escrever, continuar seguindo a linha, tanto faz, mas não inventa de fazer quadrado, bolinha e pintar, não. Deve-se apresentar um posicionamento em relação ao tema. Então, assim, você não vai só falar. Eu tenho que falar, tipo, por exemplo, o tema de democratização do acesso ao cinema. Esse é um tema muito visto. Por quê? Democratização do acesso ao cinema. O comando, ele não falou, tipo, existe, não existe. Mas quando você escreve o texto, você fala. Você chega e fala, o cinema é democrático, sim, porque todo mundo acessa e isso pode ser visto em tal coisa. Ou então, o cinema não é democrático, porque muitas pessoas no Brasil não têm acesso, a população pobre não tem acesso, a população que mora em localidades mais periféricas, cidades de interior também não tem acesso. Então, tudo isso você pode estar abordando e você vai deixar isso claro para o seu corretor. Se você, basicamente, se você concorda ou se você discorda com o que é imposto ali. Porque normalmente o Enem ele não traz isso. Fale sobre a falta de democratização do acesso ao cinema. Ele só fala democratização. Se você concorda com o exposto ou se você discorda, aí é um ponto seu que você vai elaborar na sua redação. E o seu corretor vai ler e se você conseguir argumentar bem, ele vai considerar válido. Como eu falei, a conclusão ela vai ter uma proposta de intervenção ou uma síntese. Depende muito do que a banca que elabora a prova vai colocar. E por último, eu acho que internalizar isso deixa muito mais fácil, mais leve construir um texto. Que o seu ponto é convencer o seu leitor que a sua ideia é válida. Não que a sua ideia é certa e que a dele é completamente errada. Eu não pense assim. Porque, por exemplo, você pode pegar um tema polêmico e que aí você pode falar o que for que a pessoa vai continuar olhando e falar não acredito, penso que o meu é o correto. Por exemplo, se você pega um tema sobre aborto, sabe? Por exemplo, que é algo extremamente polêmico. Você pode ser a favor do aborto, mas seu corretor ele pode ser contra. E aí você pode falar 1 milhão de coisas para ele que ele vai chegar e falar, eu continuo sendo contra o aborto. Agora, se você chega e fala para ele, olha só, eu sou a favor do aborto pelo fato de que no Brasil não se existe uma segurança para que as clínicas clandestinas acabem, então as pessoas vão continuar cometendo aborto. No Brasil não se tem ensino sobre educação sexual para que as pessoas, no caso principalmente as mulheres, elas compreendam as formas de se prevenir, tomar cuidado. Não se tem acesso a esse tipo de educação. E isso que eu vai falar eu continuo sendo contra o aborto. Mas assim, o que essa pessoa que me falou realmente faz sentido. Então assim, pensa nisso, coloca isso, eu acho que deixa mais leve esse processo de construção, porque a gente fica, nossa, o meu tem que ser o certo, o corredor tem que ler, tem que concordar com a minha opinião. Não, ele não tem que concordar com a sua opinião. Mas ele tem que pensar que o que você está falando é válido, tá? Tipo assim, eu não concordo, mas o que ele falou realmente faz sentido. Pensa assim. Vamos lá. Lê um textinho aqui só para dar um engate para vocês. Esse texto aqui foi da Isabela Gadelha, é um texto nota 1000, tá? Então, vamos lá. Foi do texto de 2020, tá? Do Enem sobre os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Nis de Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desses grupos na mídia. Então, assim, a minha redação seguiu também esse ponto. Eu também trouxe teses parecidas. Então, ela só iniciou. Ela me falou como é que tem essa falta de informação? Ela me falou quem é que não representa? Não.
Mas ela falou, quando você lê meu texto, você vai encontrar isso aqui. Então, vai lá, lê ele. Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação do preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir um tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com uma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejuízo coletivo. Então, ela veio me falando ali que a gente teve informações erradas sobre os estigmas. E aqui ela mostra que, apesar da gente ter muitas pessoas, porque o Brasil ele é o país mais ansioso, tá, da América, e o Brasil ele é o país que está em segundo lugar, se eu não me engano, em índice de depressões, que foram doenças muito abordadas, doenças muito abordadas durante os terços bases, né? A gente tem propagandas, a gente tem informações que são feitas de formas completamente erradas, as fake news, a gente tem conceitos muito equivocados, sabe? Por exemplo, quando eu fiz o meu texto, eu pensei muito que quando a gente olha para uma pessoa com doença mental, a gente pensa em uma pessoa que é completamente desequilibrada, que não sabe viver em sociedade, uma pessoa por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia em um grau alto, uma pessoa com autismo em grau alto. A gente não entende que existem, primeiro, graus de doenças e que existem tipos de doenças. É tanto que até hoje a gente tem um quadro muito expressivo de ver a depressão e a ansiedade como frescura, como falta de fé, falta de Deus. E não como realmente uma doença psicológica, uma pessoa que precisa de um auxílio médico, vê aquilo como uma patologia. Ah, não. Isso aí é coisa de fase. Ah, crise de ansiedade? Isso é frescura, isso é falta de fé, sabe? Então a gente tem essas informações propagadas ainda. E são informações completamente equivocadas. Segundo ponto, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO Euforia mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui uma doença. A série é um exemplo que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários, né, e não há um aprofundamento em suas histórias. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, pois eles não se sentem representados. E é um fato. É tanto que na minha redação eu atestei o Coringa, que eu fiz essa questão de que a gente tem, como ela mesma citou, são personagens que quase não aparecem, e quando aparecem, eles são tidos como personagens ruins. Por exemplo, o Coringa. O Coringa, a gente teve o filme lançado recentemente, ele é uma pessoa com um tipo de distúrbio psicológico. E assim, por ele ter esse tipo de distúrbio, por ele não ter sanidade, ele ser louco, ele é o vilão da história. O Batman, que é um mocinho centrado, sabe pensar, tudo bonitinho, que pensa que tá lá com a razão em dias, ele é o protagonista. E o Coringa, que é uma pessoa com transtornos, ele é o vilão. Ah, esse tipo de pessoa é gente ruim. Ah, não chega perto, não. Sabe? Então, assim, são tidas as questões. A gente não vê as pessoas, não são nos mostradas, né? Essa questão de que são seres humanos, sabe? Assim, as pessoas colocam quem tem transtorno como, não sei nem o que, sabe? Assim, mas cria-se uma imagem completamente irreal dessas pessoas. E são apenas seres humanos com algum tipo de comorbidade, como qualquer uma. Que quando tratadas e quando cuidadas, as pessoas podem ter uma vida tranquila, como de qualquer outra pessoa. Mas não é passado isso, sabe? É tanto que a gente precisa, tanto que na minha proposta de reversão eu trouxe essa questão, por exemplo, de trazer para a televisão, de trazer propaganda, de trazer entrevistas de pessoas, principalmente famosas. Porque o que a gente tem hoje de pessoas famosas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade ou que tem qualquer outro tipo de comorbidade, é expressivo demais. E a gente precisa ver, essas pessoas precisam ter fala, porque a gente tende a querer transmitir uma vida perfeita. E não tem essa vida perfeita. Então, mostrar para todo mundo que é algo real, é algo que acontece, é algo que acomete qualquer um, isso é necessário. Portanto, faz imprescindível que a mídia
Instrumento de ampla abrangência, informa a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. A fim de formar cidadãos informados, paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários, para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Então, basicamente, como eu falei, o Enem vira para você e fala: ah, você me deu um problema? Resolve. Então ela foi e falou que para o problema dessa questão da falta de informação, de trazer informações erradas, que a gente precisa que a mídia ela informe de forma correta sobre como conviver, como que é esse processo, quais são as doenças, a gente precisa que a mídia faça isso. E sobre a questão da falta de representatividade, a gente vai ter que trazer o Estado. O Estado ele vai investir nessa área das artes para que essas pessoas elas tenham mais visibilidade, que elas tenham voz. Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Lembrando, texto narrativo segue 3 pilares: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, eu vou apenas iniciar a ideia. Desenvolvimento, eu vou expressar meus argumentos e meu posicionamento sobre o tema. E conclusão, depende da banca, mas ou eu faço uma proposta que mostre como eu posso solucionar o problema, ou eu simplesmente faço um resumo. E aí, tomar cuidado. Texto com mais de 7 linhas e menos de 30, não ter desenho, abordar sobre o tema, mostrar um posicionamento, tentar mostrar para o corretor que o seu posicionamento é válido, tudo isso vai auxiliar muito você no processo de construção. E o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite, de Robert Kohler. Então, assim, vamos lá. Às vezes a gente acha que, nossa, isso aqui, para que eu estou olhando isso? Eu preciso ir mais a fundo, eu preciso aprender outra coisa. Mas a cada dia que passa, cada coisinha que a gente faz, a gente está mais perto do que a gente quer alcançar. Então, vamos devagar, vamos com o pé no chão e que uma hora a gente chega. Então, assim, foi um prazer estar com você aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma informação. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por ter assistido a aula inteira. E até a próxima aula.